Alô, alô, podcasters de todo o Brasil, ao redor do mundo, aqui é seu amigo Alexandre Passos. Estamos juntos para mais um vídeo, e o vídeo de hoje é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, e a gente já até falou aqui no nosso podcast, já falamos aqui há um tempo atrás, mas eu gostaria de tocar nesse assunto, que é a pergunta: será que o cristão deve ou não frequentar espaços como Halloween, espaços que tenham festas de Halloween? E nós temos alguma resposta. Não é uma resposta doutrinária, mas esperamos que vocês reflitam e tomem a melhor decisão sobre esta festa. Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo inteiro. Dia após dia, temas que fazem diferença. A primeira coisa que eu quero dizer é que nós estamos nesse mundo, estamos sujeitos a muitas coisas desse mundo. Estamos sujeitos às culturas desse mundo, estamos sujeitos a qualquer tipo de item que aprendemos na nossa cultura brasileira. Por exemplo, a festa junina, por exemplo, o dia de Cosme e Damião. Você tem outros exemplos de festas que são festas religiosas, relacionadas à religião. O Halloween, segundo o pastor Dois Dedos de Teologia, né, pastor Iago Martins, surgiu num contexto católico, né? Ele fez um vídeo muito interessante, que eu indico aqui você assistir esse vídeo, e ele faz uma análise muito, muito boa sobre a origem do Halloween. Né? E existem uma amálgama tão misturada. Hoje não tem como bater o martelo e dizer que o Halloween surgiu assim, ou surgiu disto, ou daquilo. Não podemos bater o martelo quanto ao seu surgimento, ao seu nascimento. O que a gente pode dizer é que o cristão, o crente, não deve estar num ambiente como esse. Obviamente, se ele trabalhar numa empresa que exige que haja uma decoração com esse tipo de temática, ele não pode alterar. Gente, um funcionário evangélico, ele depende do emprego, ele depende do seu trabalho. Então ele não pode chegar para o patrão e falar assim: não, eu não vou fazer, eu não vou decorar a loja, eu não vou decorar o curso, eu não vou decorar a escola. Ele não pode se negar, porque se esse é o serviço dele, se esse não é o serviço dele, ele obviamente não é obrigado a decorar com isso. Eu lembro que quando eu dava aula num curso de inglês aqui no Rio, todo o curso, eu dava aula desse curso aqui, e todo o curso se decorava num ambiente de Halloween, com caveiras, com morcegos, aranhas, teias de aranha. E eu passei por toda essa época, na época de outubro, né, mês de outubro, passei toda essa época ignorando totalmente aquela festa. Ia lá, dava minha aula normalmente, sem me envolver, e também sem ofender ou querer passar a imagem de santarrão. Eu consegui passar muito bem nessa situação. Teve uma festa de Halloween para os alunos e os professores também participarem, mas era opcional, o curso não me obrigou a participar. Eu não participei, eu não quis, eu falei: por que você não quer participar? Porque eu tenho meus motivos, eu agradeço, é obrigado a participar? Não, não é obrigado. Então tá bom, eu agradeço pelo convite, e não estive na festa. Depois até os alunos perguntaram: professor, você não esteve na festa? Então, a gente tem que ter um bom senso e saber tratar isso. Nós somos cristãos e não participamos de festas juninas feitas pela Igreja Católica, nós não comemos doces de São Cosme e Damião, nós não participamos de festas quermesses, festas de padroeiros, porque nós temos um único Deus que a gente deve adorar e agradecer. É claro que a educação ela deve ser a primária, temos que ter educação, temos que agradecer o convite, mas nós não devemos participar. Mas esses elementos, eles têm toda uma carga espiritual, que às vezes o cristão vai naquela brincadeira, achando que aquilo é brincadeira. Fantasmas, por exemplo, né? Isso, o fantasma remete à questão do espiritualista. O espírito acredita que a Terra, os fantasmas estão na Terra, estão ao redor, e que eles conseguem visualizá-los e vê-los. E nós sabemos que existe um mundo espiritual. O mundo espiritual é real, gente. O mundo espiritual não é algo apenas de você... É algo poético que você leia na igreja, leia na Bíblia, e que, isso aí é uma fantasia da Bíblia. Não, é real. Existem os anjos e existem os demônios. Obviamente, um demônio, ele vai se aproveitar de um momento como esse para, de alguma forma, influenciar, e a gente chama de setas. A Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. Satanás, ele tenta, justamente nestas festas, trazer setas que atinjam. Então, às vezes, o cristão vai numa festa como essa e não entende porque volta doente, volta passando mal, com dor de cabeça, porque ali, irmãos, por mais que pareça ser uma brincadeira,
não é brincadeira. A Bíblia Sagrada nos alerta para nós não subestimarmos o mal. Ele pode se disfarçar de brincadeira, sabe? É uma brincadeirinha, é só uma brincadeirinha. Mas as consequências são sérias. Seja responsável. Cuide das suas crianças e dos seus filhos. Satanás pode entrar em qualquer área. As nossas ações têm consequências e devemos ser responsáveis por elas. Brincar com o mal é uma irresponsabilidade. E isso pode levar a um sofrimento. Escolha sempre bem. Sempre escolha algo que seja agradável. O livro de Provérbios fala sobre esse assunto. Adverte sobre os perigos de flertar com o mal, com coisas do mal, né? Provérbios, capítulo 26, versículo 18 e 19 diz: como é louco que atira flechas, brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: era só brincadeira, eu estava só brincando. Temos que tomar cuidado, amados. Essa brincadeira inocente, ela pode ser muito perigosa. Por detrás desta brincadeira há algo espiritual. Ele só vai de vampiro, né? E aí os jovens, a gente está falando de criança, mas os jovens, que tem aquela marcha zumbi, aquela coisa horrível, que eles estão também flertando com o mal. E a gente não pode deixar isso entrar no nosso meio, porque no dia 31, as escolas, as universidades, os cursos que o seu filho faz, que o seu filho estuda, eles estão cheios desse tipo de brincadeira. Mas por trás dessa brincadeira, Satanás tenta entrar. Brincar com o mal nunca foi muito certo. Eu quero lembrar de vocês da história de Sansão. Você lembra de Sansão? Sansão flertava com aquela mulher que estava seduzindo ele, brincando com ele, brincando com o pecado. Sansão não conseguiu administrar a unção que tinha nele. Deus tinha uma unção na vida dele. E ele tinha um tempo de lazer, ele não soube administrar. Ele era um juiz. Na época dele, a geração estava em crise. Era um homem vocacionado por Deus para ser o libertador do seu povo. Olha como é que terminou Sansão. Ele deveria ocupar as horas dele com reflexão, com oração, com planejamento para fazer a obra de Deus e para ser uma bênção para a sua nação. O que ele fez? O que Sansão fez? Em vez disso, ele, nos seus momentos de folga, ficou brincando, ficou fazendo jogos, envolvendo-se em confusões, sabe? A Bíblia diz muito claramente que ao descer para Gaza, ele encontrou uma prostituta. A primeira coisa, ele encontrou uma prostituta, ele encontrou-se com o mal. Foi seduzido, e a Bíblia diz ali, em Samuel 16:1, que ele viu uma prostituta e coabitou com ela, teve relações com ela. Muitos jovens hoje, Sansão não soube viver com prudência esses momentos de lazer. O momento de lazer não é proibido, mas ele deixou-se levar pelos seus desejos. É como brincar com um escorpião. Não se brinca com um escorpião, em algum momento ele vai picar. Não se brinca com uma serpente, em algum momento ela vai picar. Portanto, crente não participa de Halloween. É a minha reflexão sobre esse assunto. Tem dois textos bíblicos que eu quero ler para você. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, e diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei ser levado por ela. E o último versículo da Bíblia está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algum, excelente, se houver algo digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, quando você pensa num zumbi, será que é algo bom? Quando você pensa num vampiro, será que é algo bom? Caveiras, lápides de cemitério, morte, cabeças cortadas, muito sangue. Será que tudo isso é bom? É de boa forma? Reflita. Ninguém é proibido de assistir um filme, ninguém é proibido de se divertir, de participar de uma festa. Tudo me é lícito, mas tem tudo me convém. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações. E se você quiser dar sua opinião, Alexandre, eu discordo de você, não tem problema, deixa aqui sua opinião sobre isso, sobre Halloween, tá bom? Deus te abençoe rico e abundantemente. Tchau, paz. Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo inteiro. Dia após dia, temas que fazem diferença, seja com teologia, filosofia ou saiu da imprensa. Falar do amor de Cristo é o que nos une.